Agora, gente, professor Trevisan lá no canal do Calejon. Vamos ver aqui juntos o professor Trevisan. Bora. Ô, Trevisan, e aí para efeito de síntese, porque esse é um ponto que a gente discute muito aqui nas tuas aulas. Você acredita, portanto, que a gente fala da importância da diplomacia profissional, da diplomacia empresarial, e você sempre salienta os limites que esses arroubos, essas sanhas autoritárias têm, que acaba batendo no bolso das pessoas que mandam no mundo, e aí todo mundo, esse nível de instabilidade acaba não interessando ninguém e tal. Agora, o trumpismo também já se demonstrou algo assim, para muito além do que a gente estava acostumado a ver na sociedade internacional. No caso do trumpismo, você acredita que esses limites liberais, digamos assim, né, do liberalismo nas relações internacionais, é isso que eu digo, do realismo, do liberalismo e tal, esses laços comerciais e esses grandes interesses do capital, você acha que isso vai ser capaz de parar essa sanha autoritária com base no que ele fez na Venezuela, está fazendo em Cuba e está fazendo no Brasil também, né? Porque ainda não usou efetivo militar, mas também está exercendo um nível de interferência no nosso pleito presidencial que é absurdo. Como é que você avalia tudo isso, professor? Olha, primeira coisa que tem, eu acho que você tem toda a razão de dizer que os Estados Unidos, sabe aquela expressão bem nossa, perderam a mão? Sabe aquela expressão? Eles perderam a mão. Eles, de alguma forma, estão confundindo. Venezuela é uma coisa, Cuba é outra, e o Brasil é outra muito diferente. Sim. Muito diferente. Então, Venezuela, o que aconteceu na Venezuela, a gente precisa ter muita clareza sobre isso. A matéria do Washington Post continua sem resposta. Cadê os 13 bilhões? César, não é um tostãozinho. São 13 bilhões de dólares em petróleo vendido pelos Estados Unidos. Petróleo venezuelano que os Estados Unidos pegaram e venderam e colocaram esse dinheiro dentro dos Estados Unidos. Onde é que está esse dinheiro? E eles disseram que iam devolver para a Venezuela. Não foi devolvido. O Washington Post, semana sim, semana não, pergunta, cadê os 13 bi da Venezuela? O que deixa uma dúvida bastante grande, sobre por que tudo que foi feito na Venezuela foi feito. Haviam negócios escusos na Venezuela. Escusos. Eu repito o tempo inteiro isso. Maduro não foi capturado. Maduro foi entregue. São coisas diferentes. As únicas vítimas da captura do Maduro foram aqueles 32 pobres soldados cubanos que eram da guarda pessoal que não estavam avisados. Eles defenderam e os americanos, com uma força militar muito maior, mataram todos. E daí, na noite em que os americanos entraram, milagrosamente, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, bom lembrar disso, milagrosamente, não se sabe explicar por quê, Caracas estava às escuras, e, portanto, ninguém defendeu. Alguém desligou a força de Caracas. Não foram os aviões secretos americanos, foram os próprios venezuelanos. Então, isso é um fato. A Delcy Rodrigues tinha negócios mesmo, mas tinha conversado em abril do ano passado desde abril vinha conversando com Marco Rubio sobre acordos com Marco Rubio. E em janeiro deste ano aqui tomaram Obrigado, Reis. Prenderam Maduro. Que legal que vocês amam o Meteoro Esse quadro é amem a Folha TV e pinguem superchats, por favor. É um formato de ação. Cuba é outro formato de ação. A gente precisa lembrar que uma coisa é falar sobre Cuba e etc. Outra é efetivamente agir em Cuba. Não esqueçam que Cuba recebe periodicamente, entre aspas, visitas de cargueiros russos e chineses. Isso é fato. Cuba está trocando sua matriz energética porque estão chegando células fotovoltaicas chinesas, isso é matéria do próprio New York Times. Carregados e carregamentos e carregamentos. Então, Cuba é diferente de Venezuela. Brasil é diferente de tudo isso. Você imaginar, outro dia alguém me perguntou, mas professor, os Estados Unidos não podem montar uma força e entrar pelo Brasil? Pode sim. É o sentido da resposta do José Múcio.
é melhor abrir o portão, claro. Olha a força que eles têm, olha a nossa. É evidente que eles podem. Só que as consequências políticas disso seriam inimagináveis. Pense a Europa Ocidental e pense o seguinte: a partir de uma invasão de um país como o Brasil, né, um aliado até, quem é que segura a China de no dia seguinte tomar Taiwan? Se vocês fazem, nós também podemos. Então, portanto, eu desconfio, né, que e tomar Taiwan pela China não significa um caos militar. Atenção a isso. Tomar Taiwan pela China vai significar um caos inflacionário no mundo inacreditável. 80% dos chips que o mundo usa saem de Taiwan. E não é só o chip sofisticado que está dentro com 5 ou 6 nanômetros que está dentro de um iPhone. Eu estou falando de todo quanto é tipo de chip, de 20 nanômetros, 50, 60, que está numa chaleira elétrica para a produção no mundo inteiro. Explode o preço de chip, explode o preço de tudo. Seria um caos. Eu não acredito que qualquer empresário americano queira uma coisa dessa. Eu não acredito nisso. Né? Num empresário quer coisas previsíveis. O empresário não quer imprevisibilidade. Isso não é bom para negócio nenhum no mundo, seja aqui. Então, portanto, eu desconfio que há... A tua pergunta é interessante porque ela tem um vínculo com a primeira, César. Né? Essa ausência de profissionalismo na diplomacia é danosa para os negócios americanos, ponto. Isso não interessa para os americanos, para o empresário americano, médio, grande. Quem mais defende o Brasil, é uma coisa maluca, quem mais defendeu o Brasil quando das tarifas foi a Coca-Cola, foi a Tesla, foi o eBay. Foi. Grandes empresas americanas reclamaram, olha o que vocês estão fazendo, nós precisamos de insumo deles. Isso é... Então, portanto, eu temo, né, que nós estamos lidando com pessoas, com grupos de poder pouco profissionais. Isso é preocupante. Por outro lado, eu digo, tem um limite nesse processo, porque os empresários americanos não jogam dinheiro fora. E eles sabem perfeitamente de um certo regramento internacional para evitar problemas maiores. Né? Eu observo que nós todos esperamos com bastante atenção os índices inflacionários nos Estados Unidos de julho, né? Porque os de junho já mostraram 4,8. Né? Atenção que saíram o payroll, saiu o número de empregos nos Estados Unidos e a recessão começou. Tem 32 mil empregos, quando todo mundo esperava a abertura de pelo menos 80 mil. Está no valor econômico, está na folha, está no estado de ontem. Então, não é nenhum segredo de garantia, está público. Né? Então, portanto, há consequências econômicas dessa ausência de uma visão profissional de negócios e de diplomacia. É nesse contexto que eu acho que as interferências dos Estados Unidos no Brasil ficam, para usar uma expressão bem nossa, meia ocas, sabe? Elas carecem de fundamento. Elas estão mais no nível da retórica do que no nível da ação efetiva. E o Brasil está devolvendo isso com a dimensão que ele tem. Conversa com Xi Jinping, conversa com Putin, de alguma forma deixa presente e, ao mesmo tempo, abrimos mercado no mundo inteiro. Ao contrário do que todo mundo acha, o comércio exterior brasileiro vai muito bem, obrigado. E não é só porque está vendendo o petróleo mais caro. Claro, o petróleo subiu de preço, deu mais dinheiro para a Petrobras. Não é só. Está vendendo Vamos pingar, em quantidade gente. exportável. É só olhar os dados do MIDIC para você ter uma ideia melhor de que o Brasil está saindo muito bem num contexto internacional mais protecionista. Trevisan, eu quero te ouvir a respeito do Daniel Pérez, porque foi o pivô, digamos sim. Assim, né, do desgaste diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, e o Senado dos Estados Unidos aprovou a indicação do Daniel Pérez como novo embaixador estadunidense no Brasil. Isso aí aconteceu ontem,
né? Ontem. 7 de agosto. E é um cara que ele tem 39 anos, tá? Ele é deputado estadual e presidente da Câmara dos Representantes da Flórida, é filho de imigrantes cubanos, uma figura diretamente ligada ao secretário de Estado, ao Marco Rubio. Obrigado, E Emerson. uma figura profundamente reacionária. E a ver como é que o Itamaraty vai fazer agora, como é que se avalia essa situação, professor? Emerson, o traidor, hein? O professor Trevisan não tá com a gente, tá, Reginalíssima? A gente tá acompanhando aqui só, reproduzindo a entrevista dele. Precisamos de uma comunidade no Orkut chamado Fãs do Professor Trevisan. Pô, esse canal adora o Professor Trevisan. Aliás, o Professor Trevisan é best-seller aqui no nossa Folha TV. Os cortes dele bombam absurdamente no nosso canal. Vamos, gente, 158, um membro só. A gente precisa muito do apoio de vocês. Vambora. Primeiro de tudo, né, eu desconfio que os trâmites diplomáticos, a velha e boa diplomacia, né, o velho rigor, os protocolos diplomáticos foram rompidos. Isso vai ter consequência. Do que eu estou falando? Segundo os acordos de Viena, que é de 1924, tem mais de um século, né? Quando você vai mandar um embaixador para outro país, vai trocar o embaixador, você solicita um agreement pelos meios diplomáticos, absolutamente em silêncio. Porque, inclusive, você protege a pessoa, você não expõe a pessoa. Se ele não vai ser embaixador, ninguém fica sabendo. Você protege o teu indicado, né? Isso é uma praxe. Mesmo países com problemas, com dificuldades como o Brasil, com visões opostas. Vou dar um exemplo concreto. Israel. Né? Israel, no começo do ano passado, nomeou um embaixador e percebeu que o agreement não ia sair, houve uma tensão, mas não tornou público. Aliás, o embaixador depois foi nomeado para um outro país, para a Colômbia, para um outro país aqui latino-americano. Né? Mas foi tudo feito dentro das regras. É governo Netanyahu. Né? Só que tem profissional da diplomacia no governo Netanyahu. Você nomear, né, nesse formato, o que aconteceu com o Daniel Pérez? O Daniel Pérez foi publicado, foi nomeado sem o agreement, sem o procedimento, e pediu o agreement para o governo brasileiro. O governo brasileiro está autorizado, até mesmo pela Convenção de Viena, a postergar esse agreement o quanto for necessário, porque quem rompeu a regra não fomos nós. É disso que nós estamos falando. Né? Então, provavelmente, no caso do Daniel Pérez, provavelmente até pode ser que ele tenha um agreement, mas será depois das eleições, não será antes. Porque é evidente, né, que tudo isso tem a ver com uma pressão, com uma interferência na política interna brasileira. Porque o Brasil está sem embaixador dos Estados Unidos desde janeiro de 25. Ele substituiu a embaixadora que tinha aqui, a americana aqui, e não colocou ninguém no lugar. Tem uma encarregada de negócio que é substituída, às vezes cada 3 meses substituem o encarregado de negócio. Hoje é uma senhora, uma encarregada de negócio. Né? Então, Bom dia, de queridos. algum modo, os Estados Unidos já não colocaram. Nós nunca fizemos nenhuma retaliação. A nossa embaixadora está lá. Rosário, bom dia. Sem nenhum problema. Vamos, gente, vamos fechar esse 158. Para isso, foram os Estados Unidos com a atitude de caçar o visto diplomático dela. Ela não será expulsa, ainda mais está caçado o visto diplomático. Devolve se o Brasil fizer. Aí, isso de novo, nós estamos lidando com uma versão de chantagem. Né? Nada disso. Olha, eu tenho poucas certezas na vida, mas essa eu tenho. Nada disso vai tirar o Itamaraty do seu rumo de cumprir os protocolos diplomáticos. São profissionais. São profissionais da diplomacia. Ele vai cumprir o rito diplomático. Vocês não mandaram o agreement antes, nós temos o direito de analisar isso com calma quando for mais conveniente para o nosso ritmo. Sem questionamento, sem gritarias, sem nenhuma... Apenas e tão somente os ritos diplomáticos. Né? E eu acho que o Brasil cumpre exatamente esse papel. Na verdade, a cada uma dessas pressões, veja o caso do açúcar. Né?
A cada uma dessas pressões que os Estados Unidos fazem, mais fica notório que existe uma diplomacia empresarial eficientíssima entre Brasil e Estados Unidos. E que essa diplomacia vai, de novo, bater na porta do Trump e dizer, olha o que você está fazendo. Como aconteceu no ano passado, quando houve aquela taxa de 50% em agosto, lembra disso? Aí depois se encontraram na Malásia e o Trump teve 39 segundos de amor pelo Lula, você lembra disso? Né? Sim. É um amor assim repentino, amor à primeira vista. Né? Agora já brigou de novo, diz que não... Né? Tá bom, né? Vamos esperar que ele se apaixone outra vez, né? Eu desconfio que, do mesmo modo que Trump gosta de negócios pessoais, eu estou bastante desconfiado que os empresários vão lembrá-lo de que há outros negócios além dos negócios pessoais de Trump. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!